Vamos lá, vamos juntos aqui, olha só. Professor Júlio, vamos falar das peças processuais. Quando o condômino não paga o condomínio, a cota condominial, o que é possível o prédio, representado pelo síndico, o condomínio fazer? Quais são as regras? Nós já conversamos aqui diversas regras, né? A primeira, naquele folheto informativo, aquele informe, né, naquele detalhamento do valor do condomínio, pode sim constar as unidades devedoras. Nós conversamos sobre isso, não tem nada de ilegal. Não pode ir lá o condômino que deve a cota condominial e falar, meu Deus, que absurdo, amor. Amor, vem cá, amor, venha ver o absurdo. Olha aqui, ó, está aparecendo nosso prédio. No detalhamento do condomínio está aparecendo nosso apartamento. Que absurdo, vamos processar por danos morais. Se fizer isso, vai perder a ação. Porque já está muito bem pacificado há muitos anos que mencionar os condomínios, né, os condôminos inadimplentes na folha detalhada é correto, não tem nada de errado. Eu não posso expor a terceiros, fazer um site, né, para expor a terceiros, isso não. Mas internamente, sim, posso fazer sim. Eu, síndico, você, advogado, pode orientar o seu cliente a fazer isso. Tá? Internamente, na folha de descrição das despesas, ordinárias e extraordinárias. Pode aparecer sim, normalmente aparece. Né? Os próprios sistemas das administradoras já fazem isso com facilidade. Tá? Nós já conversamos sobre isso. Conversamos a respeito do SPC e Serasa, a inclusão. Não existe nenhuma proibição, nenhuma vedação legal, mas a orientação é não fazer. O protesto em cartório pode fazer, não tem nada de errado. Pega lá o boleto e consegue fazer um procedimento onde você consegue fazer aí o protesto. Isso é perfeitamente possível também. Vale a pena lembrar aqui que o ideal, a orientação é tentar cobrar amigavelmente, né? É importante cobrar amigavelmente e depois levar para uma ação. Mas nós conversamos aqui o que é correto. Pode ser proposta uma ação no dia seguinte. Nada impede ser proposta uma ação judicial no dia seguinte, né, ao atraso da cota condominial. Mas o entendimento e o bom senso esclarece que é importante dar um tempo de 2 meses, 3 meses, porque às vezes foi um erro, né, foi uma situação onde o condomínio se atrapalhou. Então é importante dar esse espaço, esse período. Não é obrigatório, hein, gente? Nós conversamos aqui, se chegou numa situação de ação, aí eu quero a resposta. Eu quero que você responda para o professor. Qual que é a ação, hein? No Brasil, segundo o Código de Processo Civil, nós temos 3 procedimentos atualmente. O procedimento comum, o procedimento especial e o procedimento chamado procedimento de execução. O antigo Código de Processo Civil tinha ainda lá atrás o procedimento cautelar. No atual Código de Processo Civil, no sistema processual, nós não temos mais o processo cautelar. Aqui, nesse momento atual, só 3. Comum, especial e execução. Outra alteração importante no Código de Processo Civil foi a alteração da limpeza no procedimento comum. Lá no passado, no antigo Código, o procedimento comum, nós tínhamos dentro do procedimento comum o procedimento sumário, lembra disso? E o ordinário. Lembra do procedimento sumário, né? Sumário e ordinário. Com o novo CPC acabou. Procedimento comum é procedimento comum, não tem mais o sumário. E aí muitos síndicos, advogados, ficaram muito preocupados. Meu Deus do céu, acabaram com o procedimento sumário. E o condomínio, as cotas condominiais, a ação de cobrança ou execução de condomínio era feito pelo sumário, era mais rápido. Não mudou nada, na verdade. Na prática não mudou nada. Não mudou nada porque o procedimento comum ele vai ser utilizado quando o condômino não tem um título executivo extrajudicial, que é muito difícil, né? Normalmente, quando existe débitos de cotas condominiais, existe boleto. Esse boleto pode ser até protestado. Esse boleto, ele é considerado um título executivo pelo novo Código de Processo Civil. Esse boleto, seja boleto ou não, demonstrativo de pagamento, ou seja, o débito da cota condominial, o débito condominial, no novo Código de Processo Civil, apesar de não ter mais o procedimento sumário, né, que era rápido, ele permite que você faça a execução. Então, você que é advogado e está me assistindo, você que está pensando em advogar no direito condominial ou já advoga, o raciocínio é esse, né? O raciocínio é não usar o procedimento comum, porque o procedimento comum é mais demorado, mais moroso, mais cansativo. O procedimento comum eu tenho a fase de conhecimento e depois eu tenho a fase, se eu ganhar a ação, de cumprimento de sentença. Apesar de atualmente nós falamos do sincretismo processual, o princípio do sincretismo processual, o processo virou uma coisa só, né, uma unidade só, nós dividimos para ficar didático em 2 fases.
E é isso que vai deixar o processo de conhecimento e cumprimento de sentença demorado. Isso que vai deixar o procedimento comum demorado. Quantos procedimentos nós temos? Nós já falamos sobre isso. 3, né? Comum, especial e execução. Comum é o residual. Quando não dá para usar o procedimento especial ou não dá para utilizar o procedimento de execução, eu vou no comum. É o que tem para hoje, não é isso? O comum. Mas no caso das cotas condominiais, eu não vou usar o procedimento comum, ação de cobrança, que é mais demorada. Eu vou usar o procedimento, porque o Código de Processo Civil permite, o procedimento de execução, que é muito mais rápido e muito mais célere. A execução permite que você faça penhora online, bloqueio de bens, de dinheiro, ou seja, é um procedimento mais rápido. Então, foi muito falado isso, né? Professor Júlio, o novo Código de Processo Civil, ele prejudicou, hein? Prejudicou o condomínio, prejudicou o síndico. Não é verdade, hein, gente? Isso é um conhecimento errado, né? Um entendimento errado mesmo. Não é conhecimento, é um induzimento ao erro. Porque, na verdade, o novo Código de Processo Civil, o que ele fez? Ele excluiu esse procedimento sumário que existia, não existe mais, mas, de certa forma, ele levou, né, as cotas condominiais para a possibilidade de você fazer uma ação de execução. Ação de execução utilizando o procedimento de execução. Você que é advogado e está me assistindo, cuidado, hein? Sempre que você tem a possibilidade de usar o procedimento de execução, é esse que você vai fazer, né, gente? Não tenha dúvida. Cuidado, tem gente que confunde na pós-graduação, do nosso nível de pós-graduação, nós não vamos confundir, aqui nós vamos trabalhar bem. Podemos não ganhar, mas que a gente sabe trabalhar, a gente sabe. Juntos nós vamos discutir ponto por ponto, né? Direito imobiliário de A a Z. Ou seja, aqui, olha só que interessante, nós não vamos trabalhar com uma ação de cobrança. A ação de cobrança é procedimento comum, é demorada, cansativa. Nas ações de cotas condominiais e débitos condominiais, nós vamos partir direto para o procedimento de execução. Nome da ação, ação de execução de cotas condominiais ou de débitos condominiais. Ou só ação de execução está correto também. Procedimento especial é previsto no Código de Processo Civil, aquelas ações, são várias. E outras ações, objeto de lei, procedimento comum é residual. Já a execução, eu só posso usar o procedimento de execução quando eu tenho um documento dos artigos. Anota aí, 515 e 784. Quando eu tenho um dos requisitos, né, um desses documentos, do artigo 515 e 784, eu posso usar, eu devo utilizar o procedimento especial, tá? Vamos juntos aqui, vamos lá no 515 primeiro, olha só. Olha o 515. Olha o que diz o 515. Professor Júlio, o que é o 515? Nós temos os títulos executivos judiciais e os títulos executivos extrajudiciais. Quando nós temos o título executivo extrajudicial ou judicial, nós podemos usar o procedimento comum. O 515, ele esclarece muito bem, olha só. Tá aqui, ó. 515 são títulos executivos judiciais. Então anota aí. Artigo 515 do Código de Processo Civil são os títulos executivos judiciais. Vários exemplos, hein? As decisões proferidas no processo civil, que reconheçam a exigibilidade da obrigação de pagar, ou seja, a sentença, né? Pagar ou não pagar, a entrega da coisa, sentença. A sentença eu posso já fazer uma execução através de um título judicial. A decisão homologatória de autocomposição judicial, ou seja, foi feito um acordo no judiciário, aí não foi cumprido o acordo. Posso fazer direto um processo de execução, no procedimento de execução, com base nesse documento, né? Esse documento que é um título executivo judicial. A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial, vamos dizer que eu levei num tribunal arbitral, numa câmara arbitral. Cuidado, já falei aqui, nem tudo que é tribunal no nome faz parte do Poder Judiciário. O tribunal arbitral não faz parte do Poder Judiciário, é privado, hein? Lei de arbitragem. E o tribunal desportivo também não faz parte do Poder Judiciário. O tribunal desportivo também é administrativo, ok? Cuidado, nem tudo que tem nome tribunal é do Poder Judiciário. Não seja enganado, hein? Vamos lá, outro documento que é considerado um título executivo judicial. O formal e a certidão de partilha, ok? Formal de partilha, certidão de partilha. É um título judicial. O outro documento, o crédito de auxiliar da justiça, perito, oficial de justiça, pode ingressar com uma ação de execução porque é um título executivo judicial. Depois aparece aqui a sentença em geral, condenatória, transitada e julgada, é um título judicial, não resta dúvida. A sentença arbitral, por mais que você não use o Poder Judiciário, usa lá o tribunal arbitral que é privado, tem algum dono, né? Aquela sentença arbitral é considerada um título judicial,
É pegadinha de concurso para quem gosta. Judicial. E pegadinha para a vida prática, né, gente? Judicial. Vamos dizer que o condomínio, por algum motivo, antes de levar para o judiciário, vai para o tribunal arbitral. Aquela sentença arbitral é considerada, sim, um título judicial. Pode ser executada na ação de execução, no procedimento de execução. Depois aparece para nós aqui a sentença estrangeira, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, também é um título judicial. A decisão interlocutória estrangeira após concessão também da carta rogatória, também é um título judicial, tá? Então, 515, título executivo judicial. Tem que saber. Vamos lá agora no artigo 884. 784. Vamos lá. 784. Título executivo extrajudicial. O artigo 784, olha o que ele esclarece para nós aqui. Olha só. Vamos lá. 784. Aqui, 784. Vamos lá no 784. Vamos juntos aqui, olha só. Pronto, 784, tá aqui. São títulos executivos extrajudiciais. Então, 515, títulos executivos judiciais. Posso usar o procedimento de execução, porque eu tenho um título executivo judicial, ok? 515 do Código de Processo Civil. Título executivo extrajudicial, 784 do Código de Processo Civil. Também posso utilizar o procedimento de execução, a ação de execução. E aqui nós temos aqui os motivos, né, os documentos que são considerados documentos extrajudiciais, títulos executivos extrajudiciais. Então vamos lá, primeiro aqui, ó, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture, o cheque, ok? Que já são documentos antigos estudados no direito empresarial, que são considerados títulos executivos extrajudiciais, até no antigo código, né, gente? Nada mudou aqui. Cuidado com o cheque, hein? Cheque é ordem de pagamento à vista, hein? Nossa pós-graduação, sempre a gente vai aprofundar em tudo que a gente puder aqui. Muita gente dá o cheque predatado, mas isso é costumeiro. O costume fez a gente fazer dessa forma. Mas o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Se alguém pega o cheque e deposita antecipadamente, você não pode reclamar depois, hein? Não pode reclamar depois. Por quê? Porque se você for reclamar, essa pessoa vai usar a lei, o texto de lei, ordem de pagamento à vista, ok? Então nós usamos o cheque predatado, mas o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Você me deu, eu posso depositar no dia seguinte. Não há nenhum oportuno, em virtude disso, por mais que tenha te gerado prejuízo, não há que se falar em dano moral, tá? Tem uma discussão doutrinária e jurisprudencial, mas o texto de lei deixa muito claro que cheque é ordem de pagamento à vista, tá? Vamos lá, a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. A escritura pública ou outro documento público, a escritura pública feita pelo tabelião de notas, é considerado um título executivo extrajudicial, ok? O documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. Sabe aquela confissão de dívida? Você fala, não vale nada, vale muita coisa. Coloca lá a assinatura do devedor, pede para o devedor assinar, avistar, rubricar todas as páginas e duas testemunhas. Vira um título executivo extrajudicial. Posso utilizar o procedimento de execução. Sabe aqueles acordos que são feitos? Cuidado, hein? Já conversamos sobre isso. O síndico não pode dar desconto, hein? Nem desconto e nem desconto por pontualidade. Está errado isso. Mas se foi feito um acordo com o condômino em atraso, do condomínio em atraso da cota condominial, isso pode, de fato, virar um termo de confissão de dívida, e esse termo de confissão de dívida não pago pode sim implicar numa ação judicial do procedimento mais rápido do Brasil, né? Que é o procedimento de execução, tá? Aparece para nós também o instrumento de transição feito pelo Ministério Público ou a Defensoria Pública, ou seja, um acordo, né? Isso acontece com o condomínio também, quando faz algum acordo, questões ambientais, esse documento é considerado um título executivo extrajudicial. Um termo de conduta, ajustamento de conduta, tá? Um acordo com o MP, Ministério Público. O contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrédito, também é um título, né? Esses financiamentos imobiliários, né? São títulos executivos extrajudiciais, está aqui na lei, está aqui no 784 do Código de Processo Civil. O contrato de seguro de vida, em caso de morte, o contrato de seguro de vida também é um título executivo extrajudicial, posso utilizar o procedimento de execução mais rápido. Tá aqui, ó, o crédito decorrente de foro e laudêmio, isso tem a ver com a Marinha, né? Então também é sim considerado um título executivo extrajudicial. O 7, o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargo de acessórios. Ou seja, o contrato de locação, gente, o contrato de locação, posso fazer o procedimento de execução direto. Por isso tem gente que faz ação de despejo e ação de execução separada, porque dá para bloquear a conta, né? É um título executivo extrajudicial. A certidão da dívida ativa da Fazenda, da União, dos Estados, municípios, também é considerado um título executivo extrajudicial, também aparece aqui para nós. E aqui, ó, vai nos interessar já já, quer ver, ó?
O crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício. Anotou? Anota de novo aí, ó. Inciso 10, artigo 784, artigo 784 do Código de Processo Civil, inciso 10. O crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. Ou seja, o 10 é o que eu falei para você. Por isso, muito advogado desatualizado, que absurdo, o novo CPC esqueceu dos síndicos dos condomínios, esqueceu não, ó, tá aqui, ó. Ou seja, lá no antigo código a gente tinha o procedimento sumário. Agora não precisa mais, não existe mais o sumário, mas existe um fundamento para utilizar o procedimento mais célere do Brasil, que é o procedimento, pelo menos no que diz respeito ao Código de Processo Civil, o procedimento de execução. Tá aqui, ó, esse fundamento para poder cobrar, né, o condômino atrasado, em atraso, né? Vou fazer uma pergunta para você. Pergunto pra você, a pergunta que não quer calar. Vou cantar até a música do Gugu. Uma, e. Lararará. Banheira do Gugu, lembra disso? A pergunta que não quer calar, eu pergunto pra você. Você é advogado, eu sou síndico. Viro pra você e falo, doutor, esse condômino ele está devendo 10 mil reais em condomínio. O senhor vai fazer, a senhora, né? Vai fazer uma ação de execução ou vai fazer uma ação de cobrança? Qual que é a resposta? Vamos ver se você pegou o fio da meada. Qual que é a resposta? Vai, quero saber. Qual que é a resposta? A resposta é, eu sempre vou fazer o melhor para o meu cliente. Eu sempre vou trabalhar com uma advocacia de alta performance. Eu não vou ficar fazendo procedimento cansativo, demorado, se não tem necessidade. Não existe nenhuma proibição legal de você, tendo a possibilidade de usar a execução, não existe nenhuma obrigação de você fazer ação de cobrança, ou nenhuma proibição. Professor, eu posso fazer cobrança e posso fazer ação de execução. Eu quero fazer cobrança, eu gosto porque demora mais. Eu gosto de sofrer. Você pode fazer, é um gosto seu. Mas a prática jurídica traz a resposta. O procedimento mais rápido é a ação de execução. Porque a ação de execução é o procedimento de execução. Então não tem por que eu fazer cobrança. Se eu quiser fazer, eu posso. Nada me proíbe. Nada me veda. Mas eu estou utilizando o procedimento mais cansativo sem necessidade nenhuma. E quando eu posso usar o mais fácil, o caminho mais curto, eu vou no caminho mais curto. E certamente a ação de execução é o caminho mais curto, tá, gente? Então, pelo amor de Deus, hein? Então, na pós-graduação, não pode mais fazer, pós-graduação de alto nível, hein? Não pode mais fazer confusão de ação de cobrança, achando que a ação de cobrança é a mesma coisa que a ação de execução. Ação de cobrança é procedimento comum, mais demorado, mais cansativo. Ação de execução é procedimento de execução, mais rápido. Cota condominial, eu posso utilizar o procedimento mais rápido, que é a execução, através da ação de execução, porque o artigo 784 do Código de Processo Civil me autoriza. Ok? É um documento que eu posso executar, tá bom? Então fique atento em relação a isso, tá? Só para esclarecer, além do 10 que interessa muito para nós e para a nossa aula, tem o inciso 11 que está aqui, ó. A certidão expedida por serventia notarial, se eu ficar devendo para um cartório, o cartório pode me executar também, ok? E todos os demais títulos aos quais a lei criar. Então, se a lei criar um título executivo extrajudicial, também vai ser considerado um título executivo extrajudicial, tá bom? Então nós temos aí 12 incisos que são os documentos considerados títulos executivos extrajudiciais no 784. Pergunta que não quer calar, vamos lá, sempre tem pergunta para ficar didático. Quantos procedimentos nós temos no novo CPC, novo Código de Processo Civil? Quantos? 3. Comum, especial e execução. Segunda pergunta, qual que é o procedimento mais rápido, mais célere? No processo civil, tá? Não penal e nem no trabalhista, hein? Qual que é? Execução. Terceira pergunta, professor Júlio, o que eu preciso para poder usar a ação de execução no procedimento de execução? Por que mais rápido? Porque é mais rápido, eu quero usar, mas o que eu preciso para usar? O que eu preciso, a terceira pergunta, vou repetir, hein? O que eu preciso para usar o procedimento de execução? Não escutei. Eu preciso de um procedimento à parte? Não faz confusão, não faz confusão. Para utilizar o procedimento de execução, que só dá para usar através de uma ação de execução, eu preciso ter um documento. Que documento? Ou um título executivo judicial, ou um título executivo extrajudicial. Título executivo judicial, 515 do Código de Processo Civil. Nós lemos juntos aqui. Título executivo extrajudicial, 784. Se eu tenho um desses documentos, eu posso usar o procedimento de execução muito mais rápido, a ação de execução. Veja que o procedimento de execução não tem como errar o nome da ação, né? Sempre a ação de execução, ok? Você quer colocar o nome, você coloca, senão é ação de execução.
a defesa é sempre embargos à execução, embargos ao devedor. Eu falo que no procedimento de execução não dá para errar a ação e muito menos a defesa, né? Então, vale a pena bater um papo sobre isso, tá bom? E é isso, gente. Então, importante lembrar aqui que normalmente nas cotas condominiais, quando o síndico, o prédio, né, o condomínio, quer cobrar os condôminos em atraso, inadimplentes, o correto é que seja feita a ação de execução. É a ação mais rápida, mais séria. Nada impede usar a ação de cobrança numa certa situação, mas tem que analisar porque não tem, porque para o procedimento mais longo, o caminho mais longo. E o procedimento especial, nós temos lá a ação monitória, que nós vamos estudar numa outra aula, que é uma ação com efeitos de cobrar. Na verdade, quando eu quero cobrar alguém, eu posso usar 3 ações, né? Cobrança, monitória, que é procedimento especial, ação monitória, ou a terceira ação, que é execução. Sempre que eu consigo usar a execução, eu vou na execução, né, gente? É o procedimento mais rápido, certamente, no processo civil. Eu espero você na próxima aula. Até já!